A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta semana um parecer favorável a 62 mudanças na Constituição, alterando o rito político. A maioria dessas mudanças prevê o fim da reeleição e a alteração do tempo de mandato, de 4 para 5 anos. A mudança é polêmica e retoma a velha discussão sobre o eventual terceiro mandato para o presidente Lula. A TV Estadão recebe hoje nos seus estúdios para discutir esse assunto 2 especialistas. Professor Elival Ramos, professor da USP de Direito Constitucional, e Everson Tobaruela, advogado e especialista em Direito Eleitoral e Direito Político, partidário. Vamos começar então pelo Everson. Essa proposta em discussão na Câmara, ela é uma proposta correta? E mais do que isso, ela é oportuna? Ela vem no momento correto? Não entendo nem que é correta nem que é oportuna. É literalmente uma tentativa de mascarar toda a discussão da reforma política, porque nós estamos aí discutindo só o fim da reeleição e o aumento do mandato, sem trabalhar o sistema político que nós precisamos corrigir. Se nós vamos evoluir para o voto distrital, se nós vamos ter outro tipo de regime político, além de saber se isso vai tumultuar o processo de eleição. Nós vamos ter um presidente com 5 anos, deputado com 4 e uma eleição de vereador com 4 intercalada. Nós vamos praticamente ter eleição todo ano e não se trabalha a reunião dessas eleições, ou pelo menos a divisão, a manutenção dessas eleições como estão. Professor Elival? Eu vou nessa linha também. Eu entendo que a reforma política ela tem uma agenda muito mais ampla do que esse tema que foi colocado. E mais, eu acho que ela deve ter um tratamento conjunto. Eu acho que é impossível se fazer uma reforma política digna desse nome, apanhando aspectos pontuais. Por exemplo, nós podíamos separar a questão do financiamento de eleições, a questão enfim, do sistema eleitoral, como foi lembrado ainda há pouco, mas há uma interdependência entre esses elementos. Portanto, uma reforma propriamente dita, ela tem que manipular todos esses elementos para ser bem sucedida. E certamente a questão do mandato é uma questão, eu diria, de menor importância perto de outros pontos que já foram aqui lembrados. Todo o efeito que o sistema eleitoral tem, por exemplo, em relação ao sistema partidário, a quantidade de partidos, a consistência programática dos partidos, os efeitos são muito mais importantes, muito mais consistentes para um sucesso de um regime democrático do que uma mudança simplesmente de mandato. Não é? Nós já tivemos no Brasil 4, 5, 6 anos de mandato. E não se notou grande diferença em termos de eficiência do sistema político. Não é? Por essa razão, eu somo aqui as preocupações do colega de ir exatamente nesse ponto. Acho que é preciso de uma agenda mais ampla de reformas. Eu gostaria até de indagar a posição pessoal de cada um, porque há muitas pessoas favoráveis ao fim da reeleição, até alteração do tempo de mandato, mas acham que esse não é o momento. Na avaliação dos senhores, essas 2 mudanças seriam corretas ou não? Nós temos que reinsistir no que já colocamos. Infelizmente não dá para tratar esse assunto da reeleição isoladamente. Nós temos esse assunto da cláusula de barreira. Já tive a oportunidade aqui no Estadão de dar uma entrevista no jornal, onde eu coloquei de forma bem clara, o problema do Brasil é continuar copiando as coisas que acontecem no mundo. Então enfia uma cláusula de barreira copiada do sistema alemão que não se aplica no sistema brasileiro, onde lá é parlamentarista, o partido é regional, os partidos têm condição de eleger deputados ao Bundestag, que é o Congresso alemão, que ele aumenta, ele infra de acordo com o número de votação no sistema de voto distrital misto. Então não dá para se copiar uma situação específica. Olha, vamos tratar da reeleição. Vai ter reeleição ou não? Isso é oportunismo. Isso é uma atitude vergonhosa que infelizmente está se observando do governo, uma tentativa de provocar um terceiro mandato que a sociedade não suporta. Nós precisamos renovar a sociedade. Nós estamos falando aí em qualquer coisa próximo de 12 anos no poder. Isso é quase próximo do que foram os grandes ditadores. Precisa pôr um fim nisso e parar de discutir esse tema isolado e vamos trabalhar num sistema mais amplo. Professor Elival, mais ou menos. Bem, apenas para não fugir da pergunta, quer dizer, vamos imaginar, deixando de lado a questão de trabalhar os temas em conjunto, se fôssemos destacar para uma discussão, claro, dentro de um conjunto de medidas, mas destacar a questão do mandato e a questão da reeleição. Eu diria o seguinte, que num sistema, se nós apanharmos, aí fazendo apenas uma única conexão com o sistema de governo, num sistema de governo presidencialista, a reeleição tenta dar um pouco mais de estabilidade em termos de políticas públicas, quer dizer, fazer com que o governo possa ter um tempo maior de maturação de políticas, etc.
No sistema parlamentarista, a questão do mandato, a duração do mandato é absolutamente irrelevante. Na França, por exemplo, o mandato presidencial é de 7 anos. Pode ser interrompido. 7 anos com mais 7. Portanto, nós temos 14 anos. E ninguém reclama, ninguém diz que isso pode levar aí mas o sistema é outro. Quer dizer, o sistema é um parlamentarismo com forte presença do presidente da República. No Estado Uno, como é a França. No Estado Uno. Então, esse de um lado. Agora, num sistema presidencialista como o nosso, aplicado ao Brasil, aplicado à realidade brasileira, de uma tendência caudilhista, um personalismo muito forte, quer dizer, com essas condições todas, quer dizer, ele é extremamente pernicioso. A questão do mandato, nós já nos acostumamos um pouco, eu vou um pouco nessa história de calendário eleitoral. Acho que a Justiça Eleitoral trabalha muito com essa ideia, que é importante. Você se acostuma a ter já um certo calendário. Né? Os advogados que atuam na área já sabem como trabalhar, os partidos, etc. E o nosso é de 4 anos. Esse é o nosso calendário já de muito tempo. Né? E agora nós iríamos tumultuar isso com um novo calendário e mais. Se nós quisermos, como eu vi que uma das ideias aprovadas na comissão, parece que é a ideia matriz, é de igualar todos os mandatos. Então, o prefeito também teria 5 anos, governadores 5 anos. Pela lógica, senador também terá 5 anos. Então, vamos ficar com 10 anos de mandato. 5 anos, quer dizer, a cada Professor, o senhor até permite interromper essa resposta? Claro. Eu até ia fazer uma pergunta nessa linha, o senhor já pode responder. A gente vê entre essas 62 propostas de emenda à Constituição aí aprovadas nesse parecer, reunidas nesse parecer, agora vão ser discutidas numa comissão especial, que tem de tudo. Tem proposta para aumentar o mandato para 5 anos, tem para 6 anos com reeleição, enfim, tem para tudo. E chegou a ser cogitado, inclusive um dos deputados, a falar até inserir algum tipo de mecanismo que permitisse a reeleição do presidente Lula. Foi o deputado Carlos William, do PTC de Minas. O que o senhor acha que efetivamente pode ser aprovado? Olha, é muito difícil prever, porque hoje o Congresso, por exemplo, eu vou dar um exemplo recente aqui dessa madrugada ou dessas últimas horas. Quer dizer, o Congresso normalmente demora algum tempo para apreciar qualquer matéria, ainda mais uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional. Pois em 10 horas o Senado aprovou a questão do aumento do número de vereadores. No país. Quer dizer, era imprevisível. E aconteceu um outro fato imprevisível, que foi uma coisa, aliás, inusitada nos últimos tempos. A mesa da Câmara se recusou a assinar a promulgação da emenda. Ninguém esperava uma coisa dessa, alegando que tinha desvirtuado, etc. Olha, quantas propostas já não foram fatiadas, inclusive a reforma do Judiciário foi fatiada e foi promulgada sem nenhum problema. Eu diria que hoje, esse é um dos nossos problemas, esse quadro de esfacelamento partidário, né, do Congresso. O Congresso é fatiado em muitos partidos, não há uma unidade, dificulta a previsão, inclusive. Eu diria que é imprevisível saber o que pode sair. Esse é um outro problema preocupante, né, nesse assunto. Eu tenho já uma visão completamente diferente nesse sentido. Eu tenho certeza que nós caminhamos com o nosso Congresso para aprovar 2 situações indiscutíveis. Enfiar a goela abaixo de todos os brasileiros o financiamento público de campanha de qualquer jeito. É tirar dinheiro do povo, do orçamento, para sustentar a campanha. Passa, então. Esse regime de prestação de contas que vem sendo imposto aos candidatos só tem um propósito: descobrir quanto custa uma campanha para depois tirar dinheiro do governo para enfiar em campanha política. E isso é muito perigoso, porque vai haver um controle. Esse repasse vai ser feito pelo Poder Executivo, do orçamento, de acordo com o número de deputados, e certamente vai ser bastante complexo para a Justiça gerir isso tudo, a Justiça Eleitoral. Nós temos outra situação que eu tenho praticamente seguro que deve acontecer. Eles vão tentar, com toda a pressão que o tribunal faz, unificar todo o processo de eleição. Isto é um gasto que se faz a nível de orçamento que tumultua a previsão orçamentária do governo federal. Ele tem que pensar um valor 2 vezes no seu mandato relativo às eleições. Esse custo está sendo alto e nós devemos caminhar para um sistema de eleição una. E certamente eles vão tentar passar um mandato de 5 anos. Só que para efeito de presidente da República. Isso é que eu vejo perigoso, porque ele vai sempre tumultuar com o de vereador, com o deputado. Se isso acontecer, vai haver uma eleição una de 4 em 4 anos e uma específica de 5 em 5 anos para presidente. Essa é a minha preocupação.